sou brasileiro israelense, já tinha servido em Israel nas Forças Armadas ali de 2014 a 2018, depois tinha retornado ao Brasil e depois do massacre do Hamas no dia 7 de outubro, eu retornei a Israel depois de 6 anos ao exército, né, e estive lá por 3 meses, estive em Gaza, combati o Hamas e agora a gente está com esse novo ataque do Irã, né. Por que esse é o momento mais tenso depois da Segunda Guerra Mundial? Então, hoje o nosso público, eles têm que entender que o mundo nunca passou por um momento tão sensível como esse. Chegamos perto, obviamente, acho que se a gente falar de 11 de setembro e até dos combates mais recentes que tiveram em Rússia e Ucrânia, mas hoje a gente está falando de 2 eixos divididos, né? Então nós temos o eixo da OTAN, que é Israel, Estados Unidos, França, Inglaterra e todos aqueles outros membros da OTAN, e temos o eixo que apoia ali o regime ditatorial iraniano, que nós estamos falando de Coreia do Norte, Rússia, o atual governo do Brasil, inclusive, Coreia do Norte, já falei, né? E obviamente o Irã. O Irã hoje ele é responsável pelo financiamento do terrorismo no mundo. Se hoje o eixo da OTAN se unir para atacar o governo iraniano, que é importante o nosso público saber, esse governo iraniano que está lá não foi o governo iraniano eleito pelo povo iraniano. Eles deram um golpe político nos anos 70, até então, no governo iraniano, que era um governo laico, onde as pessoas tinham ali liberdade de expressão, livre comércio, que é aquilo que a gente defende, e entraram ali com esse golpe político, tomando o controle do Irã e estipulando ali a lei da Sharia, né, que é a lei de você seguir o islamismo ao extremo. Então as mulheres ali usam véus, eles seguem realmente a lei ao extremo. E o Irã hoje ele é responsável pelos grupos terroristas da faixa de Gaza, então estamos falando sobre Hamas, Jihad Islâmica, entre outros grupos terroristas. Estamos falando sobre Hezbollah, que fica na fronteira norte de Israel, no Líbano. Estamos falando fica também na Venezuela, fica na fronteira do Brasil. Exatamente. Né? Em São Atacou Paulo. a Argentina, a embaixada israelense nos anos 90, a AMIA. Exatamente. E agora o Milei, inclusive, ele deu a informação oficial. A Argentina admitiu que os ataques contra as embaixadas israelenses em 92 em Buenos Aires foi efetuado pelo governo iraniano com o financiamento do governo iraniano feito pelo Hezbollah. Então a gente pode ver que esse modus operandi ele não é recente. Uhum. E vamos lá, quais outros países você acha que pode ser dragado caso Israel faça um contra-ataque em território iraniano ou caso o Irã continue a lançar não só drones bombas, tá? Vale lembrar que também estão sendo mísseis disparados contra Israel, confere? Confere. Então, atualmente tem mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos que foram enviados. Para as pessoas entenderem o que são os mísseis balísticos. São mísseis que eles saem da atmosfera para atingir o objetivo e a partir do momento que a queima de combustível ela acaba, ele vai com a força, obviamente, da gravidade e guiado por GPS para atingir o alvo dele. Eu estava vendo vídeos agora que pela primeira vez Israel utilizou o sistema Sling, que é um sistema mais avançado do mundo para interceptações contra mísseis balísticos, e também parece que nós utilizamos pela primeira vez um sistema de lasers que fazem interceptações contra mísseis. Eu estava vendo vídeos agora antes da gente entrar online, então parece que o governo utilizou aí de armas que poucas pessoas publicamente sabiam que já foram desenvolvidas. Uma pergunta, então isso daí seria algo tecnologicamente mais avançado do que o famoso Iron Dome, que é o dispositivo que protege, né? É o míssil ar-ar, é o míssil que pega no ar os outros mísseis que vêm ali da faixa de Gaza, que o Hamas envia? Então, a gente está falando em sistemas, camadas de proteção, né? O Iron Dome ele seria a primeira camada de proteção da terra para o ar. Então são mísseis lançados como os foguetes Katyushas, que são foguetes fabricados ali a partir de encanamentos que o Hamas faz de encanamentos na faixa de Gaza, mas poucos profissionais, vamos dizer assim, mas que ainda causam danos tremendos. Esse sistema Arrow é um sistema que ele faz a interceptação acima do Iron Dome. Então ele é um sistema balístico que ele vai na atmosfera e faz essa interceptação também em ar, mas obviamente antes de ser atingido o alvo. Uma pergunta, os alvos, né, pelo menos teoricamente, já que graças a Deus Israel está conseguindo dar conta de explodir esses mísseis no ar, os alvos do Irã são alvos militares? Ou ele está fazendo igual o Hamas, está lançando aleatoriamente e se cair contra civis, dane-se? A gente tem que entender que a situação está em desenvolvimento ainda e, obviamente, as informações ainda não chegaram de maneira clara. Pelo aquilo que eu tive informações dos órgãos de inteligência, não só alvos militares foram atacados. Nós temos já informações de, na Jordânia, que é uma das fronteiras com que Israel faz, de 3 civis jordanianos mortos por uma queda de um míssil lá que provavelmente
foi mirado em Israel, próximo à fronteira, e acabou caindo em solo jordaniano. Nós temos também imagens de mísseis sendo lançados sobre a mesquita de Jerusalém, né, que fica sobre o Kotel, que é o Muro das Lamentações. E a mesquita do Domo Dourado? Isso, muito bom. O Domo Dourado. A gente tem que entender que o Domo Dourado ele não é só sagrado para o muçulmano, ele é sagrado para o judaísmo também. Então percebamos como o Irã, um regime terrorista, está atacando não só alvos judaicos e civis, como os alvos civis muçulmanos também. E a gente já tem a confirmação de um muçulmano israelense que morreu, um menino de 10 anos, morreu por estilhaços de um míssil iraniano. Uma pergunta, esses mísseis que estão sendo lançados, ou mesmo os drones, eles não estão violando o espaço aéreo dos vizinhos? Porque entre Irã e Israel, independentemente da rota adotada pelo Irã, ele vai passar por cima, ali, seja de Jordânia, Arábia Saudita. Já tem essa informação para saber se houve alguma violação de espaço aéreo de algum desses países árabes vizinhos? Até onde a gente tem informação, houve violação do espaço aéreo iraquiano, sírio e jordaniano. Obviamente, a Jordânia, por ter acordo de paz com Israel, efetuou interceptações no espaço aéreo jordaniano. O Iraque, por não ter acordo de paz, e obviamente pelas milícias que estão lá serem a favor do Irã, não efetuaram. Então é importante a gente trazer que o Irã, nesse ataque contra Israel, ele não só feriu o direito de defesa contra Israel, mas ele está dando o direito de defesa a todos aqueles países que tiveram o espaço aéreo violado para atacar uma nação soberana. E as pessoas não entendem como esse confronto chegou. Elas falam, Israel foi procurar esse confronto que atacou os 4 brigadeiros generais que estavam em Damasco. Os 4 alvos que foram atacados na embaixada iraniana em Damasco são as cabeças do confronto que acontece hoje em Gaza. Como eu disse para vocês, o Irã é o maior financiador do terrorismo no mundo. Ele que financia os grupos terroristas na faixa de Gaza. Esses generais que foram assassinados pela Força Aérea Israelense eram as pessoas responsáveis por fazer toda a logística e preparação desse combate que aconteceu, inclusive do massacre do dia 7 de outubro. Então, nós já tínhamos informação que eles eram os responsáveis, obviamente junto com Yan Hansinwar e todos os outros líderes do Hamas. Então, optamos por esperar o momento certo. No momento que essas 4 pessoas estiveram debaixo do mesmo teto, fomos e atacamos, seguindo aquela promessa de Menachem Begin, que foi primeiro-ministro de Israel, que ele falava: nós não devemos esperar o inimigo atacar a gente, nós temos que ir lá e atacar antes de forma defensiva. E foi o que a gente fez. Há muito tempo já o Irã está ameaçando Israel. Eu lembro lá desde 2003, o Ahmadinejad, nos vídeos dele falando que Israel deveria ser barrido do mapa. Eu vejo Israel com muita semelhança, inclusive com Hitler, que o Hitler queria exterminar os judeus, e também depois da Revolução dos Ayatollahs de 1979, quando você bem falou, Israel caiu nas mãos de um regime extremista. Eu vejo que essas ameaças elas sempre acontecem, mas eu acho que é a primeira vez que realmente Israel faz, e que o Irã faz um ataque direto a Israel. E hoje em dia a gente sabe que a geopolítica, não só mundial, mas ali da região também mudou muito. Em 47 teve a independência reconhecida pela ONU de Israel, 48 a Guerra de Independência, passamos por Yom Kippur, Guerra dos 6 Dias, vários vizinhos fizeram do conflito Israel-Palestina a prioridade número 1 da região, mas hoje em dia já não é bem assim. Vários países ali, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Barenitas foram mortos recentemente na fronteira com o Iêmen, que tem uma guerra civil. Então eu vejo que também os acordos de Abraão, normalizando as relações diplomáticas entre vários países muçulmanos, Marrocos, Emirados Árabes, Bahrein com Israel, eu vejo que hoje em dia há, inclusive, a possibilidade de, na escalada desse conflito, realmente virando uma guerra, alguns países árabes, talvez, se não prestando apoio a Israel, pelo menos permanecendo neutros. Como é que você enxerga a possibilidade, e aí a gente vai entrar, deixar claro, na esfera da cogitação, mas na possibilidade de uma evolução desse conflito para uma guerra, o posicionamento dos países árabes vizinhos? Eduardo, eu acho que durante o governo Trump nos Estados Unidos, que foi ele que criou a iniciativa dos Acordos de Abraham, os países árabes que entraram nessa coalizão ou que se disponibilizaram a entrar nesse acordo de paz com Israel, eles entenderam o quão o Irã faz mal ao mundo, e não só ao mundo ocidental, mas também àqueles que têm a cultura árabe e muçulmana, Então não faltam exemplos de alvos que foram atacados na Arábia Saudita, nos próprios Emirados Árabes, e foram atacados pelo próprio Irã. Eu estava em Dubai em 2021, um foguete foi lançado pelo Irã para atacar um alvo, para atacar instalações de petróleo em Dubai. Então, o Irã, ele é exatamente o que o Hamas é. Ele vai atacar e vai destruir exatamente 100% daquilo que não seguir a lei que eles querem, que é a lei extremista dentro da linha muçulmana. Eles não são muçulmanos normais, eles são muçulmanos extremistas,
né? Então é isso que toda a comunidade árabe e os outros países como a Arábia Saudita, Emirados Árabes e Bahrein, eles entenderam e viram que aquele ataque contra Israel no futuro pode vir a ser um ataque contra eles também. Uhum. E o Irã já falou o motivo do ataque dele, se há alguma motivação específica, se eles estão pegando carona aí, né, no ataque do Hamas contra Israel, enfim, eles já falaram algum motivo? Tem alguma notícia sobre o que motivou o Irã a fazer esse ataque? Em relação ao ataque de hoje, você disse? Então, está muito cedo ainda, não tem essa informação. Eles dizem que foi uma retaliação em relação aos 4 brigadeiros generais que foram assassinados semana passada em Damasco, na embaixada iraniana, né, onde eles foram assassinados por Israel. Mas igual eu trouxe pra gente antes, esses 4 pessoas que foram assassinadas são as pessoas responsáveis pelo conflito que tem hoje em Gaza, e Israel atacou alvos legítimos, né, pessoas que estão envolvidas diretamente no conflito hoje em Gaza. O Irã esperou a deixa e usou isso como pretexto para atacar Israel, e acho que é isso que as pessoas ainda no Brasil não entenderam. As próximas 48 horas, elas são decisivas para o futuro da humanidade e aquilo que vai ser o mundo. A gente pode estar à beira de estourar uma terceira guerra mundial, e a gente está no momento mais decisivo desde a Segunda Guerra Mundial. Eu estava vendo um vídeo aqui do Tradutores de Direita, BR, ele mostrando que, se não me engano, ontem ou anteontem, o presidente Trump perguntava sobre essa possibilidade de ataque do Irã contra Israel, que já estava tendo sido veiculada pelo menos há 2 dias, essa possibilidade, hoje está se concretizando. E o presidente Biden apenas fala assim: não façam isso, e sai fora do púlpito. Você acredita que se o presidente fosse o Trump, as coisas seriam diferentes? Eu não tenho dúvida, e eu acho que se o presidente dos Estados Unidos fosse o Trump, o massacre do 7 de outubro não tinha acontecido. Porque tanto o Hamas quanto os iranianos, eles sabiam que a resposta ia vir de uma maneira muito mais forte. E é só a gente pegar o exemplo durante os 4 anos de Trump, não existiu uma guerra no mundo. Todas as guerras que existiam desde quando ele assumiu o mandato, elas foram acabadas. Ele sentou ali com o presidente da Coreia do Norte, algo que até então era impensável, né? Então, a gente mostra que, apesar de muitas pessoas acharem que o Trump ele é extremista, o Trump não é extremista. Ele é um homem duro em tempos difíceis, onde necessitamos de atitudes de culhão, né? Falando bom português. Perfeito. Então vamos aguardar aí, ver o que acontece de agora em diante. Você tem mais alguma informação a dar? Talvez algum prognóstico? Eu tô com a TV israelense ligada aqui do lado. Até agora a informação foram que 200 mísseis balísticos foram enviados contra Israel. A situação está em desenvolvimento, o conflito ainda não acabou. Existem ainda mísseis balísticos em ar e drones também ainda a caminho de Israel. Então as próximas horas ali vão ser decisivas para a gente entender também como Israel vai reagir a esse ataque. Eu acho que agora é o momento da gente entender, do mundo entender, que chegou o momento da gente acabar com o terrorismo no mundo. É uma oportunidade única que se criou e os iranianos deram essa brecha quando eles atacaram agora Israel. Mas uma guerra, eu fico pensando aqui, uma guerra com o Irã é uma guerra complicada, porque o Irã é um país de muita tecnologia, é um país de dezenas de milhões de habitantes, acho que tem 60, 80 milhões de habitantes ali, né? Por exemplo, um dos maiores consumidores, por exemplo, né, do milho brasileiro. Já me falaram que cerca de 30% a 20% do milho exportado do Brasil, né, quase tudo isso daí vai ali para o Irã. Então a gente está falando não é de um país qualquer. Certamente a guerra é indesejada por todos, mas o que você falou me lembrou, inclusive, uma das minhas opiniões no Congresso Nacional, quando eu falei que eu torcia pelas Forças Armadas de Israel para realmente neutralizar a região do Hamas e, se possível, também do Hezbollah, né? Porque muitas vezes o brasileiro que está do lado de cada continente, ele acredita que é só uma questão de sentar numa mesa e conversar. Mas não é assim que as coisas vão acontecer, né? Quem dera se fossem tanto fáceis quanto isso, né? Não é igual o Lula fala, que vai resolver a guerra tomando cervejinha, como ele falou, para falar que resolveria a guerra da Ucrânia e Rússia, que seria tomando uma cerveja até sair a paz entre o Zelensky e o Putin. Nesse contexto, Henrique, fala para mim, o que seria do Hamas se não fosse o Irã? Dá uma noção um pouquinho mais aprofundada para a nossa audiência aqui. Qual é o papel do Irã na região? Então, agora nessa incursão terrestre que nós tivemos em Gaza, nós tivemos acesso a documentos de inteligência, onde já foi comprovado que o Irã doou 200 milhões de dólares nos últimos 10 anos ao Hamas, né? E obviamente esses 200 milhões de dólares, todos utilizados para investimento em armamento, construções de túneis, infraestruturas terroristas.
0% desse valor foi investido na população palestina dentro da faixa de Gaza, né? E acho que é isso que as pessoas têm que entender. O grande financiador do terrorismo no mundo, de novo, vou falar, é o Irã. O Hamas sem o Irã hoje seria um ladrão, vamos tirar aqui, em vez de ser uma facção criminosa que está nos morros do Rio de Janeiro, seria aquele que bate e que puxa o celular da senhora que está saindo do trabalho, que é tão vagabundo quanto, e tão safado quanto, e tem que se fuder e ir pra cadeia do mesmo jeito. Desculpa a palavra. Mas o Irã hoje, ele é aquele país que sustenta e que dá todo o financiamento para os grupos terroristas, não só na faixa de Gaza, mas Iraque, Síria, Líbano e Iêmen, como nós já falamos, né? É verdade que na faixa de Gaza há hospitais que foram utilizados como base terrorista? Então, na verdade, todos os hospitais dentro da faixa de Gaza, Eduardo, são utilizados como infraestruturas terroristas, e isso nós temos provas, vídeos e imagens durante essa incursão em Gaza, né? Nós temos as provas, por exemplo, de o maior data center do Hamas, onde funcionava todo o sistema de inteligência deles, funcionando debaixo do hospital Shifa, né? Então, hoje, o Hamas, ele sabe que, e isso foi mostrado nos próprios interrogatórios daqueles terroristas que foram presos na faixa de Gaza e divulgados pelo Shabak, pelo Shin Bet, que é o Serviço de Segurança Interno de Israel, onde esses terroristas são interrogados. O próprio porta-voz da Jihad Islâmica, ele fala: os grupos terroristas da faixa de Gaza se utilizam dos hospitais para se esconder e de ambulâncias para transportar armamentos e terroristas, porque nós sabemos que caso Israel venha atacar um hospital ou atacar uma ambulância, a pressão internacional que ele vai sofrer contra Israel vai ser gigantesca, né? Então eles se utilizam daquilo de que é mais baixo, se escondem dentro de instalações civis, dentro de hospitais, para trazer o apelo popular daqueles que são a favor deles, né? Porque nós sabemos que existe a parte da população que sabe a verdade, quer ver a verdade, e existe parte da população que é cega pela ideologia dela e que não importa quantos fatos e provas nós vamos trazer, eles vão continuar sendo do lado errado, a favor do Hamas e a favor do Irã.